Olá, tudo bem? Professora Denise, estamos começando mais uma aula aqui na quarta etapa e vamos fazer durante essa semana uma pequena revisão dos conteúdos que foram dados até agora, certo? E em breve o professor de sala vai informar para vocês uma atividade que vocês irão realizar, né? Para a gente perceber como está, né? Acompanhar a aprendizagem de vocês, tá bom? Então agora nós vamos revisar um pouquinho do que foi dado nos capítulos 1 e 2, certo? Então, em agosto nós começamos a estudar um pouquinho sobre geometria, né? E nós podemos perceber é, o estudo das retas, do plano, e a gente definimos reta como um elemento da geometria que é infinito. Então, a reta, ele é um elemento infinito, pois a gente pode colocar infinitos pontos, uns próximos ou um pouco mais distante, e que estão alinhados. Toda reta deve ser nomeada com letra minúsculas e seus dois lados devem possuir setas para indicar que elas são infinitas. Você pode observar aqui, ó, nós temos o exemplo da reta T, da reta S e da reta R, certo? Nós estudamos também os tipos de retas, né? As concorrentes é quando elas têm algum ponto, né? Elas se cruzam em algum momento. Nós temos a reta R e S. Então, elas se cruzando aqui, elas são chamadas de concorrente. E as retas paralelas, elas não possuem nenhum ponto em comum. Então, em nenhum momento, elas vão se cruzar, certo? Nós estudamos também retas perpendiculares. Então, as retas perpendiculares, elas formam quatro ângulos retos, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tem um ângulo A, né? O B, né? Nós temos quatro ângulos aqui, e quando nós temos duas retas formando ângulos retos, a gente confirma que elas são retas perpendiculares. E as retas coincidentes, quando elas têm todos os pontos em comum, então elas ocupam o mesmo espaço. Nesse exemplo, a gente consegue ver a reta R e S. Elas coincidem, elas estão juntas no mesmo espaço. A gente não pode nem identificar onde começa ou onde termina, porque elas estão exatamente ocupando o mesmo espaço. Nós também estudamos ângulos, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, a gente pode chamar de ângulo reto, que forma um ângulo de 90 graus. E eles são complementares quando a soma dos dois ângulos, nós temos dois ângulos aqui, eles somando dão 90 graus. Então, quando os dois ângulos, eles formam um ângulo de 90 graus, nós chamamos de ângulos complementares, certo? E chamamos de ângulos suplementares quando a soma dos dois ângulos é igual a 180. Você pode até encontrar também esse ângulo complementar também chamado de meia volta, porque é meia circunferência, certo? Nós estudamos também os ângulos opostos pelo vértice. Você observar aqui, ó, esse ângulo está oposto a esse. Quando eles são opostos, eles possuem a mesma medida, certo? Então, os ângulos opostos, eles sempre possuem a mesma medida, possuem medidas iguais, certo? Nós estudamos também as figuras, algumas figuras geométricas, né? Nós estudamos o triângulo. E o triângulo ele pode ser classificado quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ser equilátero, que tem todas as medidas iguais, certo? Isósceles, que tem duas medidas iguais e uma diferente. E nós temos o triângulo escaleno, onde tem três medidas diferentes. É importante você aprender a classificação dos triângulos, tá bom? Agora aí no slide para você está os tipos de triângulos de acordo com as medidas do lado, tá certo? E também nós temos os tipos de triângulo de acordo com os seus ângulos. Quando ele possui um ângulo retângulo, certo?
que é, desculpa, gente, quando ele possui um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Você tá vendo aqui, ó, tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Quando o triângulo possui um ângulo reto, ele é chamado de retângulo. Quando ele possui três ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus, a gente chama de acutângulo, certo? Porque os três ângulos são agudos. E quando pelo menos um ângulo é obtuso, ou seja, se o triângulo possui pelo menos um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de obtusão, certo? Então, vimos quanto aos lados, agora vimos quanto aos ângulos, certo? Nós estudamos também os quadriláteros, né? Quadriláteros são figuras que possuem quatro lados, né? E uma maneira de analisar eles são as retas paralelas, né? Nós temos dois tipos de quadriláteros. Nós temos o trapézio e o paralelograma. O trapézio, ele possui apenas dois lados paralelos, ó. Essa base maior com a base menor, eles são paralelos. Já esses lados aqui, não, né? Então, o trapézio é um quadrilátero que possui duas retas paralelas. Já o paralelogramo, ele possui dois lados paralelos, tá certo? Então, tanto esse lado é paralelo a esse, como a base é paralelo a essa parte superior, certo? Estudamos também durante o mês perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, se a professora coloca uma figura geométrica e coloca a medidas do lado e pede o perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono, tá certo? E fechando o mês, nós estudamos área. Para a gente entender o conceito de área, a gente observa, olha, que a superfície de uma figura é formada por base e por altura, certo? Cada quadradinho desse aqui, ó, certo? É uma medida de área. Então, no caso, se eu fosse perguntar qual é a área dessa figura, seria 9 centímetros quadrados, tá certo? A área sempre ao quadrado, porque sempre você está multiplicando duas medidas, tá certo? Então, aí foi um pouquinho do que a gente estudou durante o mês, tá certo? Com certeza o professor de sala vai passar alguma atividade de revisão, faça as atividades, tire suas dúvidas e observe o dia que você será convocado aí à escola para pegar as atividades escritas, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.